Oiê, olha eu aqui de novo, e dessa vez mais felizinha, porque é para abordar um tema, né, mais alegre. Eu achei que já tivesse feito um vídeo sobre esse tema, mas não, eu olhei aqui e eu vi que eu simplesmente esqueci de fazer. Então, o momento é agora, né? Vou contar para vocês como foi trabalhar num navio temático. Mas o que é um navio temático? Vocês veem aí que tá na moda, né? Alugar, fretar um navio para fazer festival de música, levar dupla sertaneja. E eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência trabalhando em um navio que teve vários shows, né, no meu último contrato. Vou falar para vocês o que eu gostei, o que eu não gostei, o tipo de serviço que eu fiz, o que que a gente faz no geral, como funciona, né, um cruzeiro que a gente chama de charter, né, que é um cruzeiro fretado, temático. Vem comigo para saber da experiência. Falando de excursão, né, que é o meu departamento, convenhamos que o passageiro, né, o perfil do passageiro, do hóspede que vai fazer um cruzeiro temático, ele não está interessado em fazer passeio. É um público que vai para o navio para beber. Parabéns pro pessoal do bar, ó. Que cruzeiro temático é a vez de vocês. Vocês serão exaltados, vocês vencem os coleguinhas do bar. Mas a gente da excursão, esquece. Então a gente tinha pouco passageiro, né? Pouquíssimos, era gato pingado. Quando a gente conseguia vender alguma coisa, nossa, a gente festejava. Mas a gente nem tinha target, não tinha nem meta para atingir. Então a gente fechava umas 2, 3 lanchas ali e conseguia para ver se pelo menos entrava um dinheirinho, né? Para não falar que a gente não tá fazendo nada, que a gente não tá vendendo. Mas a gente vendia. Às vezes acontecia do passageiro não chegar porque foi dormir tarde, né? Não chegou, não acordou a tempo para ir pro meeting point. É raro, mas acontece muito. Então, a gente tinha que fazer outras coisas, né? Se não estava tendo excursão regular, é óbvio que a companhia não ia deixar a gente assim. Então, eu vou falar para vocês outros tipos de serviço que colocaram o pessoal da excursão para fazer. Continua aqui no vídeo. Cruzeiro temático, obviamente a pessoa vai para ver o artista. E eu posso dizer que o lado bom de ser da excursão em um cruzeiro temático, né, apesar de não estar vendendo, foi você ver os artistas. Mas como é que você vê os artistas de perto? Bom, primeiro que colocavam a gente da excursão, né? O pessoal do Shorex Department, que já está acostumado a trabalhar lá fora, a receber os ônibus da excursão de volta, colocaram a gente para fazer o embarque e o desembarque dos artistas. Que ótimo, vai ver vários artistas tirar foto. Não é bem assim não, gente. Por quê? Como é que era dividido isso? Ficava uma pessoa da excursão junto com outra pessoa de outro departamento ali na entrada do navio, que a gente chama de gangway, para fazer o check-in, né, quando o artista chega, para dar o cartão, tirar a fotinha. Eu tirei foto do Diogo Nogueira, eu vi ali no check-in o Thiaguinho, enfim. No final do vídeo eu vou colocar a foto de algumas pessoas que eu tirei. Mas lá fora, né, a gente trabalhava controlando as escunas e os tender boats, né, que são os barquinhos lá que leva e traz. Então a gente ficava lá fora com o rádio. Vou estar no meu rádio. Então, aí sempre quando a gente chega, alguém da produção, que foram uns queridos, ó, vocês moram aqui, né, o pessoal lá da produtora dos shows, já chegavam, olha, agora pela manhã vai desembarcar os artistas fulano, ciclano, beltrano, cada um a essa hora, com tantas pessoas, ok? Então a gente já sabia mais ou menos como controlar, quanto tempo segurar cada escuna, cada tender boat, e assim, e no desembarque. Que a gente recebia, ó, pelo rádio, ó, fulano, tá desembarcando artista tal na escuna, no lifeboat, no tender boat número tal. Ok. Aí, gente lá no pier,
veio da pressão, olha, daqui a 10 minutos, ou tanto faz o tempo, tá chegando tal artista. Consegue segurar uma escuna? Ou um Thunderbolt? Sim. Aí a gente passava o rádio, olha, segundo informações, fulano vai chegar daqui a 10 minutos. Aí eles já se organizavam lá dentro do navio também para fazer isso. Aí o artista chegava, né, a gente tava, oi, tudo bem, bem-vindo? E colocava no Thunderbolt ou na escuna, que ficava reservada só para eles, né? Então, a gente avisava, olha, artista tal tá indo na escuna ou no tender tal com tantas pessoas da produção. E assim era durante todo o dia, né? Até chegaram todos os artistas do dia. Lembrando que, né, o embarque e desembarque dos artistas a gente fazia por Thunderbolt e escuna pela proa, né? Porque ali eles já desembocavam no elevador que é direto para a área deles, né? A área lá dos VIP, né? Então, eles já chegavam, já pegavam o elevador e já subia direto. Sendo que tem alguém também da excursão que ficava ali perto dos elevadores para direcionar, né? Para não deixar o povo passar, para eles já seguirem direto. Sendo que na popa, na parte de trás do navio, já tinha outra pessoa também da excursão trabalhando para coordenar passageiro comum que queria descer de escuna. Também, o que mais? Da excursão, o embarque e desembarque dos artistas, check-in. Era isso, embarque e desembarque de artista. Agora eu vou pro outro extradute. O que eu particularmente... falando agora aqui, antes de fechar. Que legal, vocês veem artista chegando, tirar fotinho. Só que chega uma hora que às vezes o artista tá programado para chegar 3h30, vamos supor assim. Só que 3h30, o abençoado ou abençoada tá pousando o seu jatinho lá no quinto dos infernos. Então, meio que atrasa toda a operação, porque o navio tem hora para sair, né? Então, você passa o passageiro, tá hora a bordo, e o outro artista tá ali para chegar àquela hora. Só que às vezes o abençoado ou a abençoada atrasa. E nisso fica você lá na entrada, no check-in, ou lá perto do elevador, e o segurança tudo ali com cara de taxa esperando o abençoado ou a abençoada chegar. Às vezes a gente tá ali há horas em pé, tá na hora, você tá com fome, às vezes você planejou ir pra academia, você quer dormir, tá comendo no horário do seu break, nada do artista chegar, e às vezes o cara chega, às vezes é mal educado, né? Então, a gente tem que respirar, né? Porque ele é o estrela, a gente tá ali pra dar oi, tudo bem? Assim como eu fiquei lá na entrada pra dar oi, Zezé de Camargo, tudo bem? Oi, tudo bem, Graciele? Oi, tudo bem? Só que aí no último dia, né? O show termina às 6 da manhã, ou a pessoa vai dormir, né? Vai perder a hora de desembarque. Então, o que eles faziam? Na noite anterior, eles colocavam a gente pra trabalhar, pra ajudar a fechar a conta. Mas por que vocês fecham a conta sem recepção? Whatever. I don't know. I have no idea. Não sei, eu não sou. Então, eles colocavam a gente pra fechar as contas, né, dos passageiros. Que esse é um navio que tem um caixa eletrônico que você consegue consultar seu saldo, consegue colocar mais dinheiro no cartão do navio, enfim. Então, eles colocavam o pessoal da excursão e às vezes alguém do entretenimento, às vezes da recepção também, para ajudar o passageiro a fechar a conta. Só que assim, tinha uns legais, sabe, que fechava a conta bonitinha na noite anterior, mas tem uns assim que deixava para fechar lá para as 11 horas da noite, que é a hora que você tá saindo, que normalmente eles colocavam a gente para trabalhar ali, sei lá, de 7 até meia-noite, né, mas você revezava outra pessoa, mas aí a fila era interminável e às vezes estava tendo música no lounge, aquela barulheira, e você tá atendendo uma pessoa, e vem a pessoa cutucando ali, me ajuda aqui, já pegando pelo braço, ai, assim, ó, pode entrar na fila, por favor, sim, mas me ajuda, a pessoa não esperava você ajudar a outra para chegar a vez dela, então era um toque ali, um touchscreen ali que
Ai, aquela música alta, mas a gente respirava fundo e ajudava a fechar. Eu gostava mais, né, de ficar no deck 5, na maquininha de cartão, que ali era só cartão. Eu não precisava ficar horas colocando a nota ali pra pegar, porque isso era um inferno. Então eu sempre dava o meu corre dali pra ficar lá no quinto andar, na maquininha de cartão, que era rapidinho. Que aí a recepção já tava ali do lado, aí qualquer coisinha, ó, senhora, pode caminhar ali pra recepção. Então esse era um extradute assim que ou você ficava ali até tarde, ou eles te colocavam pra acordar cedo, assim, às vezes 6 horas da manhã eles botavam alguém na cash machine ali pra ajudar a fechar a conta. Agora vamos falar dos shows, né? Eram cruzeiros temáticos, tinha de rock, pop, axé, tudo misturado. Nós, trabalhadores, nós, crew members, tripulantes, a gente podia assistir o show? Sim! Mas no primeiro momento, não! Como assim? Nos primeiros cruzeiros, né, nos primeiros charters, a gente não estava autorizado a assistir os shows. Por quê? Ordens do comandante. Mas depois a nossa HR, nossa RH maravilhosa, conseguiu que a gente assistisse. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo a bandeira do México lá atrás? Então, lá, a bandeira do México está representando o lugar que reservaram para nós, trabalhadores, assistimos aos shows. Era lá em cima, atrás da quadra poliesportiva, né? Era lá em cima onde pega a tirolesa. Então vocês podem ver que a nossa visão era maravilhosa, né? Não tem ironia. Então, e ainda tinha horário. A gente só podia acessar o lugar de 10 da noite até as 3 da manhã. Então, outro dia, eu e a minha colega da excursão, um beijo, Ju, a gente queria muito assistir o El Chan. Muito. E a gente terminou, né, de trabalhar cedo, então a gente dormiu e tal, aí a gente subiu lá. Só que o El Chan tava previsto pra entrar, acho que 2 da manhã. Era 3h30, era 3 horas, eles ainda não estavam no palco. Aí eu pensei, e se fecharem aqui? E se a gente ficar preso aqui? Aí a gente desceu, né? A gente avisou o segurança lá da produção que a gente tava ali em cima. Porque imagina, né? A gente tá lá e fecha, a gente tem que dormir lá na tirolesa. Então eu assisti só um pouquinho do show da El Chan, porque eu precisava trabalhar no dia seguinte. Então eu já vi assim, amanhecendo e eu postava, botar a mão no joelho, dar uma baixadinha. Teve um dia que aí a Ju saiu, foi dormir. Eu fiquei lá sozinha dançando El Chan. Segura o Chan, amarra o Chan, tchan, 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 tchan. E ali de cima eu assisti El Chan, assisti Luan Santana, César Menotti e Fabiano, Zezé de Camargo, Safadão. Achei algum show. Só que chegou um momento que a gente tava tão cansado que a gente ia dormir, né? E acho que é isso sobre shows. Então, em teoria, a gente não podia ir no meio da galera, mas tinha gente que... Os passageiros ganhavam alguns copos, né, depois que compravam um pacote de bebida. Eu tenho alguns aqui, tipo, Teca Pagodinho, Réveillon. A produção também, né, foi gentil com alguns tripulantes e deram alguns copos pra gente. Né? Tem gente que tem coleção, eu tenho 2 só. Pra quê? Porque não tem tanto copo. Esses assim temáticos eu já dei de presente a alguns, né? O pessoal lá da academia. Mas era copo, era porta-cartão, assim, correntinha de cartão. Então tudo personalizado, né, dos artistas. Então é isso, gente. Eu contei um pouquinho de como foi, né, trabalhar no cruzeiro temático, que não é, vai ver show toda hora, vai ficar de boa, né? Não tem passageiro, não vai trabalhar na excursão. Vocês que pensam, vocês que pensam.
A gente trabalhou muito no charter, muito. E fiz esse vídeo assim, a verdade nua e crua, né, de como é trabalhar num charter. E foi isso, né? Falei o que eu gostei, né? Gostei. Gostei. Tá uma rotina mais flexível, né? Não tá tão puxada a carga horária. Gostei também de ver alguns artistas, né? Que eu vou deixar agora no fim do vídeo pra vocês verem. E eu gostei de assistir show. Aí, que eu gostei. Que eu não gostei. Extradute. Não poder assistir show em área um pouquinho privilegiada. E quando tem que ficar muito tempo esperando artista. Essas, assim, 3 coisas que eu gostei e 3 coisas que eu não gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desejo boa sorte para quem for trabalhar nesse novo cruzeiro temático que vai ter num navio menor. Mas eu não fui chamada para esse navio, para fazer charter. Mas eu desejo boa sorte aos colegas tripulantes. Beijo!